pessoal, a paz, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre o perdão, né? É um assunto muito importante e é muito fácil de falar sobre ele, mas é difícil de fazer, na verdade, né? A gente entende o conceito muitas vezes, mas a gente não consegue fazer. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o perdão para vocês e eu vou mostrar alguns passos que você pode estar fazendo para te ajudar no processo de perdão, tá bom? Então, primeiro eu queria começar já com a Bíblia, né? Então, vamos ler aí a parábola do credor incompassivo, que exemplifica bastante o processo de perdão. Mateus 18, a partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, o que o perdão não é? O perdão não é você esquecer, não é você ter uma amnésia temporária, né? Então não é que, sei lá, de repente, né, não sei se você lembra o filme do Homem de Preto que tem aquele aparelhinho que apaga a memória. Não é isso que acontece, né? Quando Deus perdoa, de certa forma ele lembra, mas é no sentido que ele não fica lançando isso na sua cara e não fica a questão de ficar relembrando essas coisas. Tá? Então, quando você fala que você perdoou, você sim vai se lembrar, mas não vai doer quanto antes. Não vai doer o mesmo tanto que doeria se você não tivesse perdoado. Então, se o perdão não é isso, o que é? Né? Eu vou dar algumas definições de perdão. Eu não lembro exatamente onde que eu vi. Eu acho que foi no livro A Cabana. Não tenho certeza, mas eu vi uma definição ótima. Né? A gente viu ali na parábola que aquele que não perdoou, ele pegava a garganta do outro e estava esganando. E essa definição é como se perdoar fosse você tirar a mão da garganta do outro. Então, quando você perdoa, você deixa de lado a vingança. Quando a gente não perdoa, a gente quer ser o carrasco e a gente quer ser o juiz daquela pessoa. Né? A pessoa faz alguma coisa pra gente e a gente declara uma sentença e a gente julga a pessoa e a gente mesmo vai lá e executa aquela sentença como um carrasco. Né? Então, a gente perdoar é a gente abrir mão de tudo isso. Em Romanos 12:19 fala assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então a vingança vem do Senhor, tá? Então perdoar é você deixar com que o Senhor cuide da situação e não você da sua própria forma. Né? Outra coisa também que perdoar é um processo, né? Um processo que às vezes começa de uma forma e vai indo, você vai andando com os passos até que você consegue. E foi um processo que eu tive que aprender, né? Teve uma situação com uma pessoa que de algo que acontecia várias e várias vezes, né? Que eu tive que perdoar várias e várias vezes aquela pessoa por uma coisa repetida, né? Então eu lembro que no começo eu não queria nem olhar para aquela pessoa, às vezes eu ficava até com uma certa repulsa, eu conversava com a pessoa, tremia, sei lá, já liguei chorando para a pessoa, não conseguia trabalhar, enfim, era uma tortura. Então foi assim, né? Na primeira vez eu queria matar a pessoa, na segunda vez eu queria não matar, só machucar um pouquinho, e daí na terceira vez já foi indo, e, né? Então eu aprendi esse processo de perdão. Então às vezes é algo gradativo, né? Às vezes no começo, quando você começa o processo de perdão, você não quer nem olhar para a cara da pessoa, mas depois vai indo e o seu coração vai gradativamente sendo livre. Outra coisa que o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Tá? Muitas vezes, quando você vai perdoar alguém, os seus sentimentos, na verdade, vão ser até mesmo os piores em relação àquela pessoa.
Mas mesmo assim, você precisa decidir perdoar. Você fala assim, não, eu não quero, não sinto vontade, mas eu decido perdoar aquela pessoa. Outra coisa que o perdão é um ato de graça, né? Parece até um pouco injusto. Poxa, aquela pessoa me machucou. E de certa forma é um pouco injusto, né? A graça é uma coisa que parece injusta, né? Então perdoar é um ato de graça. Às vezes a pessoa não merece. Assim como nós não merecíamos também o perdão de Deus, a gente vai perdoar aquela pessoa com um ato de graça. E a falta de perdão, ela traz consequências em todas as áreas da nossa vida. Ela traz consequências na área espiritual, na área física e na área emocional, certo? Então, na área espiritual, como a Bíblia fala que se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa, né? Então, às vezes você está patinando espiritualmente, você quer que coisas aconteçam na sua vida e não acontece justamente porque tem aí essa questão da falta de perdão. Eu já vi também, se eu não me engano, o pastor Lucim contando, né, de uma mulher que estavam tentando expulsar um demônio dela e ele falava assim que ele não ia sair porque aquela mulher não queria perdoar. Então, pode ser sim a falta de perdão causas de opressão e de coisas assim. Outra coisa também, a falta de perdão, ela pode causar problemas até mesmo físicos, né? Existem muitas doenças que vêm sim da falta de perdão. Eu vi o nosso apóstolo contando uma história de uma mulher que ele teve uma palavra de conhecimento, né, de alguém com um nódulo no seio. E aquela mulher subia até o altar para receber a cura, mas ela não era curada, né? Ela procurava e o nódulo ainda estava ali. Então, o Senhor ministrou ao apóstolo e falou assim, olha, ela precisa perdoar o pai. Então, o meu apóstolo perguntou, você tem algum problema com seu pai? E daí aquela mulher começou a chorar, né? E foi ministrado perdão, ela liberou perdão para o pai dela naquele momento e ela foi curada, né? Então, muitas doenças físicas que nós temos podem vir sim da falta de perdão. E agora o mais importante que eu queria falar, que eu queria focar muito nisso, é a área emocional. A falta de perdão, gente, é uma coisa que mais traz problemas emocionais. A maioria dos processos de cura que, né, na questão da cura emocional, cura e libertação, passam pelo processo de perdão. Então, muitos problemas que nós temos emocionais, eles vêm porque nós não perdoamos. Eles vêm porque nós temos feridas abertas causadas por ofensas que outras pessoas fizeram a nós, né? A gente vê ali na Bíblia que fala que a pessoa que não perdoa é entregue aos, né, aos torturadores, enfim. Então, isso é real, né? Tem uma frase, eu não sei quem fala essa frase, mas fala assim que não perdoar é você tomar veneno e querer que o outro morra. Então a falta de perdão ela faz mal para nós. Às vezes a outra pessoa tá muito linda, maravilhosa, nem lembra o que aconteceu e você que tá mal. Por quê? Porque é real. Existem mesmo demônios torturadores especializados a atormentar pessoas que não perdoam. E eu vi isso de uma forma muito clara, né? Eu passei por isso. Teve uma pessoa que eu não estava perdoando e eu ficava agoniada, né? Eu chegava perto da pessoa, ficava agoniada e a pessoa percebeu, virava a cara. Só que isso era inconsciente, não é porque eu queria ser chata, mas porque ficar perto daquela pessoa me torturava. E depois que eu perdoei, né? Depois que eu liberei perdão, gente, parece que Deus tirou aquela agonia que eu sentia com a mão, de verdade. Então, é muito real isso, né? Existem sim problemas emocionais, a maioria deles, que vem porque você tem uma ferida, porque alguém te magoou, alguém fez uma coisa que te feriu e você não conseguiu perdoar aquela pessoa. Então, muitas curas passam sim pelo processo de perdão. Se você for fazer uma cura e libertação, muito provavelmente você vai ter que começar a perdoar um monte de gente. E às vezes, gente, eu não tô falando nem de coisas grandes, às vezes podem ser coisas pequenas, né? Porque o que acontece? Sabe quando você tem uma feridinha pequenininha e você fica cutucando aquela ferida e daí nasce uma casquinha e você cutuca e você vai cutucando e quando vê tá uma coisa enorme? Essa é a mesma coisa, né? Às vezes alguém fez uma coisinha pequenininha para você, mas aquela pessoa vai começando a agir e fazendo várias coisas pequenininhas que você não vai perdoando, que você não vai perdoando. Gente, se mudou a luz aqui, a gravação é que a minha bateria acabou, daí eu troquei e agora eu vou continuar o vídeo, tá bom? Então, continuando, né? Então, às vezes começa com algo pequenininho e daí, de repente, vai criando uma raiz dentro de você, uma raiz de amargura. E você vai ficando uma pessoa amargurada, né? Aquela raizinha vai virando uma árvore e uma árvore grande com frutos, né? Frutos da ira, da raiva, enfim. E um coração magoado, gente, ele é um coração fraco. Um coração que ele é curado, um coração que não tem feridas, um coração perdoador é um coração forte. Então, se você vê uma pessoa que ela se ofende muito facilmente ou ela se ofende com pequenas coisas, com coisas aparentemente pequenas,
muito provavelmente aquela pessoa tem um coração ferido. Então, às vezes, uma coisinha pequenininha, né, a pessoa explode, você não entende porquê, mas é porque essa questão mesmo que eu falei, né, uma coisinha pequenininha que a pessoa foi cutucando, e aquele coração ficou um coração ferido. Então, agora agora que eu já falei bastante sobre o perdão, eu vou dar alguns passos práticos de como você pode perdoar. Então, a primeira coisa, você precisa primeiro admitir que você está chateado, né? Às vezes a gente fica num estado de negação, a gente fala, não estou chateado, e isso atrapalha. Porque como é que você vai perdoar se você nem admite que você precisa perdoar? Deus tratou comigo essa semana mesmo, né? De uma situação que eu nem lembrava mais que existia, nem lembrava que existia a pessoa, nem pensava mais nela há anos, né? De repente Deus me trouxe a memória e eu tive que novamente, né, admitir que realmente eu estava chateada, eu não tinha perdoado, algo que eu achei que eu tinha perdoado. Então, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para, às vezes, trazer à tona feridas que a gente nem sabe que estavam lá. Então, a próxima coisa que você precisa fazer é pedir ajuda para o Espírito Santo. Em Daniel 9:9 fala assim: ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Então, o perdão é uma coisa que emana do próprio Deus. Então, ele é a fonte de perdão, né? Então, se você não está conseguindo perdoar, peça para Deus, peça ajuda para o Espírito Santo, né? Que ele é o nosso auxiliador e tudo que você precisar fazer que você não consegue, peça ajuda para ele, né? Então, quando você sabe que você tem que perdoar alguém, fala, Deus, me ajuda, porque a carne não gosta de perdoar, mas o Espírito Santo mora dentro de você e ele vai te ajudar nesse processo com certeza. Outra coisa também que você precisa fazer é falar, é pôr para fora, sabe? Uma coisa que mais traz cura é a gente colocar para fora, é a gente falar, é a gente se abrir, né? Quantas vezes você tá mal e só de você conversar com alguém, você parece que sai leve, né? Então, não guarda essa mágoa para você, não esconda essa mágoa para você, né? Coloca para fora, né? Então, tem 3 pessoas aí que você precisa falar essa mágoa, que você precisa conversar. A primeira pessoa é Deus, né? Então, você precisa chegar e falar, Deus, eu tô chateada com tal e tal pessoa e eu libero perdão para essa pessoa, né? Então, você precisa falar. A Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua, né? Então, a primeira coisa, né, que você tem que falar é você liberar perdão para essa pessoa. Como assim? Você falar, eu libero perdão para a pessoa porque ela fez isso, isso e isso para mim. Eu perdoo fulano, enfim, com as palavras que você preferir. Mas você precisa colocar isso para fora, tá? Então, já aconteceu comigo, de eu simplesmente orar para Deus sozinha no meu quarto e falar assim, Deus, eu perdoo tal pessoa por isso, e a cura ser completa, né? Mas existem casos que você vai precisar falar com uma terceira pessoa, né? E é o Espírito Santo que vai te guiar, né? Então, eu já teve curas, né? Que eu só falei com Deus, que eu só liberei perdão para a pessoa nem sonha até hoje, né? Mas às vezes dá certo, mas às vezes não. Às vezes você vai precisar da ajuda de uma terceira pessoa. E em que casos são esses? Um caso desse é que, assim, às vezes você quer até conversar com a pessoa que te magoou exatamente, né? Mas às vezes você não tem contato com ela. Às vezes ela nem quer conversar com você, ou então ela morreu, supomos, né? Você pode estar conversando com alguém para que essa outra pessoa te ouça, né? Ouça essa liberação de perdão que represente essa pessoa que você está perdoando. Como assim? Né? Tem uma moça que ela precisava perdoar a mãe e eu participei desse processo de perdão na vida dela, né? Então eu falei pra ela, olha, finge que eu estou representando a sua mãe e você vai falar comigo da mesma forma que você falaria com a sua mãe. E é interessante, né? Porque essa moça, a princípio, ela estava num estado de negação, ela falava assim, não, eu já perdoei minha mãe, mas na hora que ela começou a falar, ela começou a chorar, ela se emocionou, enfim. E ela fez isso, né? Ela falou como se eu fosse a mãe dela e falou assim, mãe, eu te perdoo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E daí eu abracei ela, orei com ela e deu poucas semanas ela veio testemunhar para mim que Deus estava fazendo algo incrível, que aconteceu uma transformação na casa dela, que de repente Deus começou a reconciliar ela com a mãe dela, o relacionamento mudou. Mas por quê? Porque ela tinha perdoado, ela tinha liberado esse perdão, né? Então, às vezes você pode fazer isso. Se você não consegue um contato com essa pessoa, você pode liberar perdão dessa forma que dá certo também. E a terceira coisa, né, que
na maioria das vezes precisa, né? É você chegar na pessoa e falar, olha, enfim, aconteceu tal coisa e eu queria te perdoar, eu queria te desculpar pelo que aconteceu, né? E a Bíblia fala em Mateus 18:15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, gente, na maioria das vezes você vai ter que fazer isso. E aí, eu vou te dar uma chave, uma chave de ouro para você, aí uma dica de ouro, que é você não chegar fazendo uma liberação de perdão agressiva, acusativa. Então, quando você vai, né, liberar perdão para a pessoa, você vai procurar a pessoa, tenta não ser agressivo, tenta puxar a responsabilidade para você. Como assim? Se você atacar aquela pessoa, ela vai levantar uma barreira, vai se defender de você e não vai te ouvir. Ela muito provavelmente vai te atacar de volta. Então você puxa a responsabilidade para você. Você não fala assim, você me machucou. Você fala assim, eu me senti machucado. Você não fala assim, você foi um idiota. Sabe, gente? Não usa esse tipo de palavra. Fala assim, né? Eu senti. Que daí a pessoa vai te ouvir, né? Você tá puxando a responsabilidade para você e não acusando a pessoa. E você vai ver que a postura da pessoa vai ser muito diferente e ela muito provavelmente vai te ouvir. E por último, tá lá em Mateus 5,44, fala assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então aqui, gente, esse versículo é uma receita, eu creio, isso não vi em algum lugar, é uma coisa que eu creio no meu coração a respeito desse assunto e que, tipo assim, em várias situações que eu tive que perdoar, eu realmente fiz essas coisas. Eu já vi outros pregadores falando, não necessariamente nessa ordem, mas no final das contas é isso que no final você vai ter que fazer pela pessoa, né? Que é você abençoar a pessoa, orar por ela e fazer o bem a ela, né? Como assim, né? Você abençoar a pessoa, né? Você não ficar xingando ela. Porque quanto mais você amaldiçoa a pessoa vai ficando pior, né? Então, libera palavras de bênçãos, né? Abençoa, ora por ela abençoando, ora declarando coisas boas sobre a vida dela, né? Num desses processos de perdão, Deus mostrou muito no meu coração que muito do que acontecia, que muitas feridas que aquela pessoa me causou, a culpa era minha. Porque eu amaldiçoava demais aquela pessoa, eu declarava palavras amaldiçoadoras na vida daquela pessoa. Então, bendiga, né? Lança palavras de bênção, que daí é mais chance da pessoa melhorar assim do que você ficar amaldiçoando ela. A questão também de fazer o bem, né? Às vezes a gente é vingativo, né? Às vezes a gente não faz alguma coisa, a gente fica se vingando de várias formas. E isso é errado, isso não é perdão, né? Então, se a pessoa precisa de alguma coisa, ajuda, né? Eu sei que isso é difícil, né? Mas, às vezes, sei lá, dá um presente, enfim, né? Ainda que a pessoa não retribua, gente. Talvez a pessoa não vai te retribuir, ou vai retribuir o mal com o bem, enfim, mas a sua parte você fez. E o mais importante, ore pela pessoa, né? E essa questão da oração é muito, muito importante, porque quando a gente ora, às vezes o Espírito Santo até vai te fazer orar de uma forma profética. E às vezes ele vai dar o olhar dele sobre a vida daquela pessoa e muita coisa você vai entender. Isso já aconteceu comigo, né? De eu estar orando por uma pessoa que eu estava machucada e naquele momento da oração, o Espírito Santo começar a colocar coisas no meu coração para interceder por aquela pessoa e me fez entender muita coisa. Me fez entender por que a pessoa agia daquela forma, me fazia entender que a culpa às vezes não era minha, que a culpa às vezes não era nem daquela pessoa, enfim. Nesse processo de oração, muita coisa Deus vai fazer enquanto você estiver orando por aquela pessoa. E às vezes, gente, a reconciliação vai ser possível, né? Que é você retomar o mesmo relacionamento que você tinha antes, ou até melhor. Isso é o objetivo primário, né? Você procurar essa reconciliação, né? Que nem o que eu já falei, às vezes uma confiança foi quebrada, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem um ex-marido e o ex-marido já se casou novamente. Não tem como, né, voltar a se relacionar como era antes, marido e mulher. Ou então a pessoa já morreu, né? Então, às vezes, essa reconciliação não vai ser possível, mas ainda assim você tem que procurar liberar perdão para essa pessoa. E eu queria indicar um livro também que fala sobre o perdão, esse aqui, A Isca de Satanás. E esse livro é fantástico. O título engana, né? A Isca de Satanás, mas ele fala sobre o perdão. É sobre isso que esse livro fala. Então, se você se interessou por esse assunto, esse livro é muito bom.
E esse livro até me ajudou num processo, né, que eu precisava liberar perdão para uma pessoa. E me ajudou muito, Deus me ministrou muito. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu indico esse livro, A Isca de Satanás. Ou então, né, tem até pregações no YouTube também desse autor, né, que você pode assistir, né, sobre o assunto. Enfim, ele tem, se você procura lá no YouTube A Isca de Satanás, vai aparecer as pregações desse autor. Então é isso, gente. A minha oração é que para todas as pessoas que assistiram esse vídeo, você consiga perdoar, né, que você seja uma pessoa perdoadora, que em nome de Jesus, se tem alguma coisa escondida aí, né, que o Senhor venha trazer ao seu coração, que o Senhor venha trazer à memória. A minha oração é que, né, o Espírito Santo te ministre, que não seja só eu falando, mas que o Espírito Santo te ministre e que você tenha um coração totalmente curado, um coração limpo realmente dessas ofensas e dessas feridas. Amém? Obrigada, gente, por ter assistido até o final. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.